Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Éder, sou criador desse canal chamado Na Ponta do Mouse e hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que para mim particularmente é muito interessante e a gente vai falar sobre dashboard. Então, no vídeo de hoje ele ficou um pouco extenso, mas não tem como a gente falar sobre dashboard realmente sem que a gente consiga tratar no detalhe, né? Então no vídeo hoje eu escolhi o tema sobre finanças pessoais, então a gente vai montar um dashboard em cima, né, de um controle de despesa, de receita, né, um controle que a gente pode fazer em casa para ter o controle das nossas finanças. Eu espero que vocês gostem. Eu tenho certeza que independente do nível que você está, eu realmente estou colocando passo a passo nesse vídeo para que realmente a gente consiga, para que todo mundo que assistir esse vídeo consiga montar o seu dashboard. Tá? Só queria dizer o quanto é importante, o quanto é relevante e o quanto é impactante por experiência própria, né, a gente poder apresentar os nossos trabalhos nesse formato de dashboard que a gente vai, né, que eu vou apresentar hoje. E além disso, a gente vai entender um pouquinho mais sobre a possibilidade da gente colocar e montar o nosso dashboard de finanças também, ok? Mais uma vez, queria agradecer imensamente a você que está aqui me ouvindo agora, assistindo esse vídeo agora, né? Como eu digo sempre, você está dedicando aquilo que você tem, né? Uma das coisas que você tem de mais precioso, que é o seu tempo, e para mim isso é extremamente relevante e importante, e em função disso eu tento gerar, né, o melhor conteúdo que eu posso para você. Então, eu espero realmente que você goste dessa aula, que essa aula seja, né, um divisor de águas para você e que você, a partir de amanhã, né, você já consiga, né, gerar os seus trabalhos, que você consiga montar os seus dashboards e, se for o caso, coloca lá no canal, se é um assunto que te interessou e se você quer mais conteúdo dessa maneira, ok? Obrigado, a gente tem a nossa vinheta agora e na sequência a gente vai para o nosso vídeo. Muito interessante, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ok? Até mais! Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá para o nosso dashboard. Hoje eu vou montar um dashboard baseado no modelo financeiro, como se fosse um fluxo de caixa, um controle de receita e despesa. Vou pegar como exemplo aqui algumas colunas, aqui 9 colunas mais ou menos. Não se apeguem aos números aqui, porque os números eu gerei aleatoriamente. Tem uma função que chama aleatório entry, então eu utilizei essa função para gerar tanto os valores quanto as datas. Uma outra observação: eu não vou, nesse vídeo de hoje, detalhar muito, senão o vídeo vai ficar extremamente longo. Então o objetivo é mais mostrar todos os passos, né, toda a sequência para a gente poder montar o dashboard. Então, assim, caso vocês tenham alguma dúvida, eu tenho uma playlist lá no canal, né, playlist sobre tabela dinâmica, e ela praticamente vai abordar todos os assuntos que a gente está vendo aqui, exceto talvez a questão dos gráficos, mas tirando os gráficos que a gente vai tratar neste vídeo de hoje, os demais assuntos estão lá na playlist. Então, se você tiver curiosidade de algum assunto específico, é só ir lá, que aí lá eu estou tratando no detalhe. Então vamos lá. O que a gente precisa para montar o nosso dashboard? A gente precisa de uma base de dados, preferência que essa base de dados esteja íntegra, né, que ela tenha todas as informações que que a gente precisa. No caso aqui, como eu falei, eu gerei 9 colunas, então com essas 9 colunas já vai ser suficiente a gente gerar um dashboard, né? Então, e aí eu vou mostrar para vocês qual vai ser o nosso modelo de dashboard. A gente vai precisar gerar umas visualizações, então por meio da tabela dinâmica a gente vai gerar essas visualizações também. Então é muito importante que na hora da gente gerar as nossas tabelas dinâmicas, elas sejam exatamente aquilo que a gente quer ver no nosso dashboard, entendeu? Então aqui praticamente eu estou criando uma tabela dinâmica para cada coluna daquela, praticamente. A gente também vai precisar de algumas imagens. Então aqui no caso eu baixei essas imagens direto do Office 365, baixei os ícones aqui, mas aí vocês podem fazer isso de qualquer aplicativo que vocês conheçam. Tem o Google, né, a gente pode baixar ícones lá, e também tem outros aplicativos que também tem essa função. Aí vai ficar a critério de vocês. E por fim, né, a gente com todas essas informações, a gente vai chegar
neste modelo de dashboard. Então a ideia é mostrar esse dashboard para vocês hoje, ok? Então vamos lá, eu vou pegar esse modelo, vou deixar esse modelo aqui do lado só para eu seguir ele como guia, para tentar fazer ele bem próximo aqui. Então inicialmente eu criei aqui uma aba, né, uma planilha vazia. A primeira coisa que eu fiz foi tirar a linha de grade dela, então eu desmarquei a caixinha e deixei ela em branco. Então eu vou tentar estruturar ele de cima para baixo para ficar um pouco mais fácil da gente organizar. Para homenagear a minha filha, eu peguei o logo do estúdio dela, ela tem um estúdio de beleza especializado em alongamento de cílios. Então eu peguei o logo dela só para eu poder fazer a extração de algumas cores para vocês entenderem como funciona. E aí a gente vai fazer a padronização da paleta de cores baseado no RGB, que é a identificação das cores. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o tema e puxar a logo, mas antes de fazer isso, eu vou mostrar como que eu padronizei essas cores aqui. Então, só para vocês entenderem, aqui na guia layout da página, quando a gente vem aqui em cores, existe uma série de palhetas aqui pré-definidas, alguns modelos pré-definidos, inclusive de alguns modelos que a gente quiser aplicar ele no nosso dashboard, a gente pode aplicar e automaticamente ele vai adotar a cor que a gente quiser. Mas eu também posso personalizar isso baseado numa cor, num logo. Então vamos imaginar que você faça trabalhos, você monte dashboards para algumas empresas, enfim, você presta serviço, você pode extrair exatamente as cores desse logo para você fazer esse trabalho. No caso aqui, eu personalizei esse primeiro, porque são as cores do logo da minha filha. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente faz aqui é pegar um logo, uma imagem qualquer, copiar essa imagem para um PowerPoint, por exemplo. E aqui dentro do PowerPoint tem uma ferramenta aqui, quando a gente clica direto na imagem aqui, a gente tem uma ferramenta que ela faz o seguinte: a gente pode vir dentro da borda, a gente pode vir aqui dentro dessa opção, borda de rolagem, tem uma opção aqui conta-gotas, a gente clica nesse conta-gotas e é onde a gente movimentar esse conta-gotas aqui na figura, vocês percebam que ele vai trazer, na hora que você para o mouse, ele identifica um RGB, que essa é a abreviação das cores em inglês. E aí você pode identificar, por exemplo, o código e você vai anotar esse código. 3 ou 4 códigos, ou os códigos que correspondem à cor, por exemplo. Então, no caso aqui, a cor predominante é o rosa, a predominante é o cinza escuro, eu posso pegar esse cinza mais claro, enfim. E aí foram esses números que eu peguei. Então, pode ver que ele gera uma sequência de 3 dezenas. Então a gente pega, tá vendo? A gente pega essas dezenas, por quê? Porque depois com essa dezena, essas 3 dezenas anotadas, a gente vai voltar aqui na nossa planilha. E aqui dentro da nossa planilha, dentro do layout da página, a gente vai vir aqui em cores. Dentro de cores a gente vai vir aqui personalizar cores. E a gente não vai tratar essa parte de cima hoje, mas a partir de ênfase 1, a gente pode usar, vamos imaginar que você tenha pego 3 ou 4 sequências, por exemplo. Então, cada sequência dessa, você vai vir aqui, clicar em mais cores, e aqui dentro de personalizar, você vai colocar a sequência que você pegou lá, que você capturou lá. Então, no caso aqui, eu já fiz isso, então eu peguei as 3 sequências e coloquei as 3 sequências. Você vem aqui, coloca uma, vem na sequência no outro, vem novamente em mais cores, em personalizar, coloca novamente a sequência, vem no outro. E aí, se você quiser finalizar os demais aqui, você pode colocar cores semelhantes para não ficar sem cor, ok? Eu posso colocar um cinza escuro, um rosa escuro, um vermelho, enfim, ok? Feito isso, a partir desse momento, todas as cores de tudo que a gente fizer aqui dentro desse Excel, ele vai respeitar essa paleta de cores que a gente colocou aqui, desde que a gente escolha ela aqui como personalizada. E ela já está, no meu caso ela já está. E aí a gente vai fazer o seguinte: eu vou vir aqui, agora eu vou pegar, por exemplo, eu vou inserir, no meu caso aqui, uma caixa de texto, ver aqui ilustrações, formas, caixa de texto, vem aqui, marco aqui nessa área, vou escrever o nome aqui, controle,
financeiro. Vou aumentar um pouco aqui para ver qual fonte que ele tá. Vou centralizar aqui, vou subir um pouco, vou deixar ele, beleza? Aí vou vir aqui, novamente vou pegar esse logo, vou colar esse logo aqui também. Vou diminuir, vou deixar ele pequenininho aqui, só para a gente fazer uma graça aqui, né? E aí, como eu falei, muitas coisas eu já deixei pronto, né, pré-cozido, igual a Ana Maria Braga nos programas dela, porque senão realmente ia demorar muito eu criar as visões dos dashboards aqui. E aí agora o que a gente vai fazer? Com os dashboards prontos, a gente vai começar a criar os nossos gráficos, ok? Para criar o primeiro gráfico, que são esses dois gráficos de rosca, o que a gente vai fazer? Eu tenho a minha tabela dinâmica aqui, eu criei uma tabela dinâmica de despesa e receita, e para que não dê erro, existem algumas maneiras de fazer, sempre há muitas maneiras de fazer, mas para não dar erro, eu criei essa mesma opção de receita fora da tabela dinâmica e coloquei essa variável aqui, ou seja, a somatória dos dois sempre vai ter que bater 100%. Okay? Eu poderia trabalhar com ela aqui, mas tem pessoas que gostam de trabalhar com ela aqui fora, as duas. Aí a gente trabalha com uma só, como eu estou fazendo agora. Enfim, o importante é entender o conceito do que a gente vai montar, ok? E aí, no caso, o que eu vou fazer? Eu vou inserir o gráfico de rosca. Então, eu vou vir aqui, eu posiciono dentro da minha tabela dinâmica, venho aqui em inserir. Dentro de inserir, eu venho em gráficos dinâmicos e escolho dentro da opção de pizza aqui, eu escolho o gráfico rosca, ok? E aí o que eu vou fazer agora para esse gráfico, eu vou fazer na verdade para todos os gráficos. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no gráfico, vou vir aqui, vou ocultar todos os botões de filtro, vou ocultar o meu título, vou deletar a minha legenda, vou tirar o meu fundo. Aqui eu vou vir aqui e vou colocar sem preenchimento, né, o furo aqui. Eu vou deixar essa borda por enquanto, eu vou deixar essa parte rosa aqui, ela é referente à parte dos 47%, que é a parte da despesa, ok? Só que eu não vou trabalhar com esse número aqui não, eu vou colocar esse número aqui dentro do meu gráfico aqui, dentro da minha dentro da circunferência aqui. Então, para isso, o que eu preciso fazer? Eu venho aqui inserir ilustrações, formas, uma caixa de texto. Eu vou colocar uma caixa de texto aqui com aquele percentual de despesa. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa informação dentro da caixa de texto por meio da barra de fórmula. Então, eu vou clicar aqui em igual, eu vou fazer referência ao percentual de despesa, eu vou clicar em Enter, ok? Então, aí eu vou deletar deletou errado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no valor, eu vou deletar esse valor, vou deletar o valor referente à receita também, eu vou deixar só esse valor aqui, deletar ele, vou deixar ele um pouco menor. E aí o que eu vou fazer nessa formação? Eu vou clicar aqui, vou clicar mais uma vez, e aqui, que é a área rosa, que é a área que a gente quer, eu vou dar 2 cliques agora, e aí eu venho aqui nesse baldinho. Dentro do baldinho eu vou colocar o seguinte, eu vou fazer uma alteração aqui para que ele destaque esta cor. E aí para fazer isso eu vou mudar o meu estilo de borda aqui. Então eu vou descer aqui, né, dentro da minha borda aqui eu vou colocar borda redonda, ok? Então primeira coisa que eu vou fazer, a largura dela aqui eu vou mudar, eu vou deixar mais ou menos 9 pontos aqui, mais ou menos, isso, mais ou menos os 9 pontos aqui, ok? E vou mudar toda ela para rosa. Vou clicar na segunda aqui, que é o da receita, mas que eu vou, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela não com destaque, na verdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pintar ela aqui, vou pintar ela de um cinza mais claro aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui sem linha, vou clicar aqui de novo, vou clicar em cinza, aqui um cinza mais clarinho, ok? Dentro de preenchimento sólido. E aí basicamente ele já fez o primeiro contorno, a primeira informação que a gente precisava aqui. Depois eu vou aumentar essa informação aqui, ok?
E aí eu vou copiar essa informação para o nosso dashboard. Primeira informação aqui, eu vou deixar um espaço aqui, depois a gente organiza ele melhor aqui, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar replicar isso aqui para outro, mas antes disso eu preciso inserir de novo uma outra caixa de texto, e nessa caixa de texto eu vou escrever despesa, ok? E eu vou fazer o seguinte, eu também vou tirar a borda, eu vou tirar a borda e o preenchimento aqui, então eu vou tirar preenchimento de fundo e vou tirar o contorno aqui, e eu vou jogar ela para cá. Eu vou diminuir um pouco a fonte dela, porque na verdade o destaque aqui é o percentual, então no caso do percentual aqui a gente vai aumentar depois, então aqui, beleza. Depois a gente dá mais uma organizada nessa informação. E a gente vai fazer novamente o outro gráfico, só que agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai dar ênfase na parte da receita. Só que se eu fizer com esse mesmo gráfico, ele vai desconfigurar. Então eu vou montar ele de novo. Vem aqui, gráfico rosca. Vou vir aqui em selecionar dados. Vou pegar vou marcar essas duas informações. Vou clicar em OK. Como eu falei, agora a gente vai tratar a parte da receita, que é a parte em branco, tá vendo? Ó, rosa é a parte da despesa. Então a gente vai fazer o contrário agora. Eu vou clicar aqui na parte branca, vou pintar ela de uma cor que é a cor que eu vou querer em destaque, então eu vou colocar preenchimento sólido, vou colocar um cinza bem escuro, vou vir aqui na parte da borda, eu vou colocar aqui, eu quero aumentar os meus pontos também, igual eu fiz no outro da largura, então eu vou colocar 9 aqui, vou colocar arredondado aqui novamente, vou colocar, eu quero pintar novamente, né, aqui a minha outra parte também, e essa parte que é a parte de rosa, a gente vai fazer igual a gente fez no outro, só que a gente vai colocar ele um cinza mais claro. Eu vou vir aqui também, colocar um cinza mais claro, ok? Então, o que eu fiz? Na verdade, eu aumentei a borda desse, que é a parte que a gente quer, e da parte contrária eu coloquei ele em cinza mais claro aqui, ok? Vou fazer a mesma coisa, vou deletar aqui, vou ocultar todos os botões de filtro, vou deletar o título aqui, vou tirar o fundo aqui desse gráfico, e como eu falei, eu vou vamos diminuir um pouquinho esse gráfico aqui, vou tirar ele daqui, vou jogar ele pro dashboard, ok, aí. Beleza, e aí que a gente, ele não está exatamente do mesmo tamanho, mas depois a gente chega nesse tamanho. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com inserindo as caixas, as formas aqui. Então, por exemplo, vou vir aqui, primeira caixa aqui, eu crio a caixa aqui embaixo, venho aqui, coloco o sinal de igual, venho aqui agora no valor da receita e clico em Enter. Clico dentro dessa caixa aqui, já aproveito o formato dela e já jogo para esse aqui de baixo. Beleza? Copio ele aqui para cima. E aí eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Vou ver se ele deixa eu copiar. Deixou. Então, só lembrando, vou dar uma dica aqui. Então, se você clicar dentro da caixa que você quer copiar, clicar no Ctrl, segurar o Ctrl. Na hora que fizer, né, você clica aqui, aperta o Ctrl, na hora que fizer esse sinalzinho de mais perto do cursor, você arrasta para cá e aí ele já faz uma cópia. Então, eu venho aqui e vou escrever receita. E arrasto aqui para cima. Depois a gente organiza um pouco essas informações. E agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai vir nesse gráfico. E eu vou inserir, vem aqui em gráfico dinâmico, e eu vou inserir esse gráfico
de barra aqui mesmo. E vou fazer o mesmo esquema, vou deletar aqui, vou ocultar aqui todos os botões de filtro. Vou tirar a informação da legenda, vou tirar essas grades de fundo, vou tirar, né, aqui o fundo do gráfico aqui também eu vou colocar como sem fundo, enfim, ok? Vou vir aqui, vou clicar em rótulo, aproveito que ele está aqui em rótulo, clico aqui na setinha, e aqui na setinha eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um ajuste no valor, para os valores não ficarem tão grandes, porque eu estou trabalhando com o valor em reais. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir aqui em número, aqui eu vou colocar moeda, e aqui eu não vou colocar casas decimais, ok? Então só para a gente deixar o número um pouco menor, ok? Então agora sim eu posso recortar essa informação daqui, jogar aqui para o meu dashboard também, vou diminuir ele aqui um pouco, depois a gente vê o tamanho, melhor tamanho dele aqui. Vou vir aqui na nossa próxima tabela dinâmica, vou fazer a mesma coisa, eu vou vir aqui em inserir, gráfico dinâmico, dessa vez eu vou vir aqui na barra horizontal, clico em OK, vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz nos outros, então vou vir aqui, vou vir ocultar tudo, ele tira todos os filtros, vou tirar o título, vou tirar a legenda, vou tirar, nesse caso, vou tirar os valores do eixo X e vou tirar as linhas de grade vertical aqui e vou deixar ele sempre no mesmo padrão, que é o padrão que eu gosto, acho que fica legal, fica mais limpo. Vou tirar o fundo do meu gráfico aqui, vou inserir o meu rótulo de dados e vou fazer o mesmo esquema. Vou vir aqui, vou vir em número, vou escolher moeda e vou deixar 100 casas decimais, ok? Venho aqui, clico em recortar, venho aqui em dashboard, clico aqui em dashboard, ok? E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o nosso próximo, então aqui, próximo é esse aqui, eu vou vir em inserir novamente, gráfico dinâmico, dessa vez eu vou escolher, assim, eu estou escolhendo uma série de gráficos diferentes para vocês terem uma ideia de como que vai ficar no nosso dashboard, tá? Então, nesse primeiro momento, o objetivo não é a gente fazer uma análise profunda das informações do gráfico, até porque é o que eu falei, eu gerei essas informações aleatórias, então eu não sei nem se tem consistência essa informação. O objetivo é mostrar a sequência para a gente poder montar o dashboard, ok? Então aqui a mesma coisa, vou repetir o procedimento, vou ocultar todos os botões, vou tirar o título, vou tirar a legenda, vou tirar as linhas de grade, vou tirar o eixo Y aqui, vou tirar o fundo, tá vendo aqui, formatar, preenchimento, sem preenchimento, e por último vou inserir o nosso rótulo, e aqui no nosso rótulo eu vou fazer só um pequeno ajuste, além do que eu já fiz aqui do valor, né, aqui no valor, porque o que acontece? A informação, eu preciso mudar o layout dela, porque aqui ela, tá vendo, ó, do jeito que ela tá, ela vai ficar muito poluída. Então eu venho aqui e aqui eu vou mudar o layout para ela ficar numa posição que fique mais fácil. Como eu falei, o objetivo neste momento não é a gente perder muito tempo nisso e ganhar tempo aí na montagem do processo. Uma outra coisa que eu faço aqui, ó, eu vou tirar essa quebra para ele deixar tudo na mesma linha. Então o que eu vou fazer aqui? No caso da legenda, por exemplo, no caso da tabela que ele está clicado aqui, eu vou tirar essa tabela do fundo, ok? Então eu estou desmarcando ela aqui, eu acho que fica melhor aqui, visualmente fica melhor. Então também vem aqui, vou
copiar ele para cá, vou diminuir ele aqui um pouco, depois a gente dá uma organizada. Agora eu vou vir para o nosso próximo aqui, vamos ver aqui qual que é o próximo. O próximo é esse aqui. Então aqui eu venho inserir, mesmo esquema gráfico dinâmico. E aqui eu vou escolher, vamos ver, eu escolhi um só para demonstrar. Eu nem acho que ele ficou tão legal, mas eu vou deixar ele aqui porque eu acho que pelo menos para a gente mostrar os tipos de gráfico, eu acho que vale a pena. Só para isso mesmo. Então beleza, eu faço a mesma coisa, tiro as informações daqui, vou tirar os meus filtros aqui, então vou ocultar todos os filtros, vou tirar a minha linha de grade, vou tirar a minha legenda, vou tirar o fundo, ok? Então assim, o legal da gente repetir várias vezes isso é porque fica mais fácil da gente poder fixar isso aí, beleza? Então esse aqui, como não tem, eu vou repetir o mesmo procedimento da configuração dos valores para ficar padrão. Então todos aqui eu estou colocando como moeda e vou tirar as casas decimais. Poderia fazer isso na tabela dinâmica também, mas eu já comecei fazendo aqui, vai ficar aqui. E ok, então aqui também já fiz. Vou recortar, vou colar aqui no meu dashboard, vou diminuir ele um pouquinho aqui, depois a gente organiza. Agora nós vamos para o nosso, não é o último, eu acho que é o último, sim. Vamos lá. Aqui, então, agora a gente vai para esse aqui. Então vamos lá. Inserir, gráfico dinâmico. E aí eu vou escolher, aqui no caso, vou escolher um de barra aqui, vertical de novo. Vou escolher um, mas eu vou seguir o padrão dos outros. Então, para ficar igual o dashboard inicial que eu mostrei para vocês. Então, mesma coisa, a gente vai tirar as linhas, a gente vai tirar a legenda, a gente vai tirar título, a gente vai tirar as informações do eixo Y, a gente vai vir aqui em formatar, vai tirar o preenchimento de fundo, vamos vir aqui no mais, dentro de rótulo a gente vai colocar os rótulos, vai vir em mais opções, nós vamos configurar aqui o número, vamos colocar o número como moeda, vamos colocar aqui em 0, beleza, então vou vir aqui, vou recortar, vou colar ele aqui para o nosso dashboard, vou diminuir ele um pouquinho aqui. Então, beleza, a parte do gráfico nós fizemos. Agora é o seguinte, a próxima etapa, o nosso próximo passo aqui do nosso trabalho vai ser o quê? Toda vez que a gente, como que funciona o dashboard? Toda vez que a gente cria uma tabela dinâmica, a gente precisa criar uma segmentação de dados, que são nada mais são do que filtros, e vão ser essas segmentações, esses filtros, esses botões que a gente vai criar, que vão permitir com que a gente consiga visualizar as informações dos nossos gráficos de maneira dinâmica. Ou seja, a gente já montou, a gente montou os nossos gráficos em cima das nossas tabelas dinâmicas, e agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai vincular essas tabelas dinâmicas a botões para que a gente aperte os botões, que são esses botões aqui, por exemplo, para que a gente aperte nesses botões e eles gerem resultados aqui. Vocês vão entender agora. Então, o que a gente vai fazer? Eu clico em cada uma, em cada uma dessas tabelas dinâmicas, a gente pode inserir uma segmentação de dados. Ou seja, a segmentação nada mais é do que cada coluna dessa. Então a gente tem, da mesma maneira que a gente tem a possibilidade de fazer filtros aqui nas nossas colunas, a gente tem a possibilidade de fazer filtro por meio da segmentação de dados. Então é isso que a gente vai fazer, seria a segmentação de dados. Então aqui no nosso dashboard a gente tem segmentação de grupo, de forma de pagamento, de status. E aí como que a gente faz? A gente clica dentro de uma tabela dinâmica e a gente vem aqui dentro de análise de tabela dinâmica e a gente vai vir aqui inserir segmentação de dados. Quando a gente faz isso, na verdade, como eu falei, o que aparece aqui são todos os campos da nossa tabela dados aqui. Então, nesse dashboard eu criei uma segmentação de grupo, eu criei uma segmentação
de tipo, eu criei uma segmentação de forma de pagamento, eu criei uma de status de pagamento. Eu acho que foi isso. Se tiver faltando mais algum aqui, depois eu insiro também. Ok, mas a princípio foram essas 4 aqui. Clico em OK. E aí o que ele vai fazer? Então, para vocês entenderem, existe uma ferramenta aqui dentro do Excel que se chama selecionar objetos. No momento que eu faço isso e marco todos os objetos, ele marca de uma vez só todos os objetos que a gente tem. E aí, com os objetos marcados, a gente tem algumas possibilidades. Por exemplo, eu posso vir aqui e eu posso dizer para ele distribua, por exemplo, horizontalmente. E aí, se ele, dependendo da maneira que ele tiver, ele vai distribuir horizontalmente. Eu posso utilizar o mesmo recurso e colocar aqui, por exemplo, alinhar na parte superior. Então, ele alinhou pela parte superior. Então, eu posso utilizar essas ferramentas porque vai ficar mais fácil da gente poder mexer com os nossos objetos aqui quando a gente estiver montando nosso dashboard. Então, primeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha primeira segmentação, eu vou recortar a segmentação, eu vou colar ela lá no nosso dashboard. Okay? Vou colocar aqui, como eu falei. E aí, o que eu preciso fazer? Como eu fui lá e marquei o selecionar, para eu desmarcar essa opção, eu simplesmente dou um ESC e aí ele desmarca. Senão, ele não deixa eu transitar pelas planilhas enquanto eu tiver com essa opção marcada. Eu preciso clicar no ESC para isso. Então, eu vou vir aqui, vou colar minha primeira segmentação. A segunda segmentação é forma. Então, eu vou vir aqui, vou recortar. Vou colar ela para cá também, depois a gente organiza. A terceira é status, então eu vou vir aqui, pegar status, recortar, vou jogar aqui na sequência. E o próximo e a última é tipo. Então venho aqui da mesma maneira no nosso dashboard, clicar ele em algum lugar aqui. A próxima etapa agora é o seguinte, a gente, recapitulando, a gente criou, nós temos a nossa base de dados, em cima da base de dados a gente criou as nossas tabelas dinâmicas, em cima das tabelas dinâmicas a gente criou os nossos gráficos, e agora a gente vai criar segmentações para toda vez que a gente apertar num botão de uma segmentação dessa, ela já alterar o gráfico automaticamente. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa vir nas segmentações que a gente criou, clicar com o botão direito, vir em conexões de relatório, e aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente tem a possibilidade da gente conectar as nossas tabelas dinâmicas as nossas segmentações a quantas tabelas dinâmicas a gente quiser. A gente não tem a obrigatoriedade de vincular em todas. Eu fiz em todas, mas pode ser que porventura tenha uma ou outra que você queira manter a informação estática sem que ela fique dinâmica. Então, aí fica a critério você vincular. No caso aqui desse dashboard eu marquei, né, eu vinculei todas. Então, eu vou clicar aqui em todas as segmentações. Dentro de cada segmentação, ele vai perguntar quais são os relatórios que eu quero fazer conexão. Eu vou dizer que eu quero fazer conexão a toda tabela dinâmica, porque toda tabela dinâmica tem um gráfico por trás dela e eu quero alterar todos esses gráficos. Então, eu vou fazer isso com a terceira agora. Venho de novo aqui, conexão de relatório. E aqui dentro também, marquei todas, vou clicar em OK. E, por último, a nossa segmentação tipo, eu venho em conexão de relatório, também já estão todas marcadas porque eu já marquei anteriormente, tá? Só para vocês saberem. Então eu já marquei anteriormente. Se não, teria uma só marcada por segmentação dessa, eu precisaria marcar as outras aqui, ok? Então, e agora por último, o que a gente precisa fazer? Existe um outro recurso que se chama linha do tempo. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou clicar aqui dentro da tabela dinâmica e dentro da tabela dinâmica eu vou vir a análise de tabela dinâmica e dentro dessa opção eu vou clicar aqui em inserir linha do tempo. A linha do tempo ela está vinculada somente aos campos data. Então ele me apresentou um campo data aqui, eu vou clicar em OK, venho aqui, faço a mesma coisa, clico no botão direito,
venho aqui em conexão e pode ver que ele já está todos marcados aqui. Eu venho aqui e recorto ele e jogo aqui para o nosso dashboard. Ok, por enquanto? Então, se vocês estão gostando desse vídeo, né, se estão achando interessante esse vídeo, dá uma pausa nesse vídeo, aproveita, vai aqui embaixo no canal, deixa um curtir. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve no canal para prestigiar, me ajuda a te ajudar a levar conteúdo, né, desse tipo de conteúdo para você. Então, se você tiver a oportunidade, por favor, se inscreva no canal. Continuando então aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai organizar mais ou menos essas nossas informações. Então, o que eu preciso fazer aqui a princípio? Eu vou arrumar as caixinhas aqui, como eu falei. Então, eu vou dar mais ou menos uma organizada aqui. Essas duas aqui, elas estão mais ou menos organizadas. Então, um outro recurso que eu tenho, então, lembrando, né, toda vez que eu marco 2 objetos aqui, um outro recurso que eu tenho é vir aqui em formato da forma, vir aqui em alinhar e como eu falei, eu posso alinhar pela parte superior. O que ele vai fazer? Ele vai alinhar por essa parte aqui. E aí, como que eu tenho a possibilidade de fazer? Eu teria a possibilidade, se eu quisesse, de agrupar os dois, se eu quisesse agrupar essas duas figuras. Tá? Ou então mudar o tamanho delas aqui. Mas como eu acho que elas estão mais ou menos no tamanho certo, eu não vou mexer muito neles aqui não. Ok? Senão eu acabo tirando ele do alinhamento aqui. Então, como eu falei, essa parte de perfumaria aqui, essa parte de ajuste aqui é uma coisa que demanda tempo. E aí, só para não deixar o vídeo realmente muito longo, a gente vai pular um pouco essa etapa. Então aqui, perceba que assim, eu marquei o gráfico e marquei as duas caixinhas. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou clicar em agrupar. Por quê? Porque agora ela fica uma figura só. Caso eu queira mexer, fica mais fácil para poder mexer aqui. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Por exemplo, então clico fora, venho aqui, clico na caixinha de cima, clico na caixinha. Peraí que eu tô brigando aqui com a. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer por esse recurso aqui, vou selecionar. Eu acho que ele faz mais fácil. Não, também não. Não sei se porque a linha, provavelmente porque a minha ele tá passando da borda da esquerda aqui. Provavelmente é por causa disso. Como eu falei, eu não vou mexer muito com ele aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ajustar o nosso gráfico. Outra informação importante aqui, só para vocês espertos aqui, eu estou trabalhando com 100% aqui do tamanho, né, do meu zoom aqui, mas isso muda de monitor para monitor. Então alguns 70, 100, 90, enfim, depende muito do tamanho do monitor. Então pode ser que inicialmente você crie e você tenha que fazer ajuste depois, ok? Bom, vamos lá, ajustar ele aqui. Vou trazer aqui vou trazer aqui. Como eu falei, eu posso clicar aqui, tá? Vou clicar em todas elas agora. Venho aqui, marco todas elas, venho aqui em segmentação de dados, venho nesse botãozinho alinhar objetos e vou colocar aqui, ó, alinhar na parte superior. Aí eu tenho certeza que a parte de cima agora ela tá bem alinhada, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, aqui é parte de ajuste aqui, ok? Se eu precisar, eu vou dar uma acelerada no vídeo para ele não ficar muito longo, beleza? Outra coisa, essa questão de cor, de padrão, de gráfico, enfim, como estou falando, a ideia do vídeo aqui é a gente passar uma ideia de como montar o dashboard. Agora, padrão, como você vai montar, que cor você vai colocar, que fonte você vai usar, aí realmente, fica a critério de cada um aí, ok? O importante é que o gráfico, que os gráficos consigam mostrar bem o que você precisa mostrar de maneira clara, resumida, de que ele seja gerencial, porque aí eu tenho certeza que você
vai surpreender, né, quem seja apresentando, né, um gráfico legal, com uma informação legal, né, com uma certa harmonia também precisa, né, ele está harmônico também, então enfim. Bom, está quase finalizado, quase finalizado. Vamos lá, aqui é a nossa linha do tempo também, ok, aqui o nosso tipo, ok, o que mais faltou aqui? Bom, eu acho que a princípio, eu acho que é isso. Vamos ver aqui. Aqui eu consigo descer ele um pouco aqui. Então, da mesma maneira que eu fiz lá, eu vou fazer aqui. Eu vou clicar aqui nessas informações e vou vir aqui em segmentação. Vou vir aqui, vou colocar alinhar na parte inferior. Então, este aqui alinhou com este na parte inferior. Ok? Para vocês se familiarizando aqui. Na verdade eu nem precisava, porque eu vou ter que subir ele aqui um pouco. Outra dica, se você apertar o Ctrl mais o Shift e mexer qualquer objeto, esse objeto você consegue mexer na horizontal sem mudar esse objeto sem tirar esse objeto do alinhamento, ok? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eu estou aqui tentando organizar e trazer essa minha caixinha para esse lado aqui. Então, normalmente o que acontece? Normalmente a gente faz isso, então a gente movimenta com ela aqui. Mas se eu quero manter ela numa reta, por exemplo, se eu quisesse tirar ele daqui e garantir que eu fosse trazer ele para cá numa reta, né, eu apertaria o Ctrl Shift e aí sim eu venho aqui, marco ele aqui e levo ele para minha direita aqui, ó, por exemplo. Entendeu? Nesse caso ele criou uma. Se eu não quiser criar, eu venho aqui, aperto o meu Shift e aí eu levo aqui, ele vai arrastar na minha lateral sem tirar do meu alinhamento, ok? Então vamos lá. Deixa eu ver o que está faltando mais aqui. Beleza, o que está faltando aqui, na verdade, é o seguinte. Eu inseri, eu vou até subir esse aqui um pouquinho. Ele não vai ficar exatamente, milimetricamente igual ao primeiro, tá? Mas ele vai ficar bem parecido. Então agora a gente vem aqui nos ícones aqui, por exemplo. Então eu utilizei esse ícone, eu acho que esse aqui, por exemplo. Então eu vou copiar, vou vir aqui para o nosso dashboard, eu vou colar. Não sei se ele colou, deixa eu ver aqui como que ele colou. Vou voltar aqui, não sei como que ele colou as imagens, mas eu vou fazer o seguinte, antes mesmo de eu copiar a imagem, então na verdade é esse daqui, esse aqui, então estou apertando o Ctrl, estou apertando o segundo porque é intercalado e estou apertando nesse do dinheirinho aqui. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer para ficar um pouco mais fácil, eu vou arrastar os três aqui para baixo, vou vir aqui em formato do gráfico, vou vir em alinhamento, vou pedir para alinhar na parte superior e eu já deixo ele no mesmo nível. Vou vir aqui em alinhar e vou pedir para ele distribuir horizontalmente. Aí no espaço ele distribuiu aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou diminuir. Então eu vou vir aqui, eu geralmente uso mais ou menos tamanho 7. Então eu já diminui os três. Então agora beleza, agora eu venho aqui, eu vou até copiar, deixo ele aqui, venho no meu dashboard, mais ou menos aqui, que é onde eu quero colar. Dou um Ctrl V e aqui que eu vou fazer? Aqui não tem jeito, aqui eu vou ter que jogar ele mais ou menos para cá, ele mais ou menos para cá, por exemplo, esse aqui mais ou menos para cá, ok? E aí eu posso, inclusive, repetir o dinheirinho aqui, se eu quiser, por isso que eu falei, ele vai ficar um pouquinho diferente do outro, mas posso fazer o mesmo esquema, venho aqui, marco os 4, por exemplo, quando ele está intercalado, eu preciso segurar o Ctrl
para marcar os 4 aqui. Deixa eu só... Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui em formato, vou vir aqui em alinhar, vou alinhar na parte superior. Então, agora eu tenho certeza que ele está no alinhamento certo, ok? Beleza. E aí eu tenho mais 3 aqui que eu preciso colar aqui embaixo. Então, eu vou fazer o mesmo esquema. Vou vir aqui na imagem, vou pegar, eu acho que eu separei este aqui e este aqui. Vou fazer o mesmo esquema, ó, vou arrastar aqui, tô arrastando aqui para baixo. Dessa vez eu vou fazer assim, eu vou pedir para alinhar na parte inferior, para deixar ele aqui. Vou fazer o mesmo esquema, vou alinhar, vou pedir para distribuir horizontalmente. Vou vir aqui, já vou diminuir o tamanho dos 7, beleza. Vou vir aqui, vou copiar, vim aqui no nosso dashboard, mais ou menos na linha, vou colar ele aqui. E aí já vou deixar mais ou menos ele na altura aqui. Vou pegar o primeiro, vou aproveitar o primeiro, vou deixar mais ou menos na altura. E aí o que eu faço? Eu aperto o Ctrl e desmarco o primeiro só. E aí eu, com eles dois marcados, eu já arrasto para minha direita. Só que acontece, eu estou percebendo que os gráficos de baixo não estão na ordem. Então eu vou subir meus ícones um pouquinho. Vou marcar os meus 3 gráficos aqui, vou vir aqui em forma, vou alinhar e vou pedir para alinhar na parte superior. Agora eu tenho certeza que eles estão no tamanho certinho. Depois eu só vou precisar alinhar a minha parte de baixo aqui, ok? Então vamos lá, eu venho aqui, marco os 3 e vou descer um pouco, fechou? E agora, por último, o que que eu vou fazer? Eu tinha inserido aqui uns títulos. Então, o que que eu fiz aqui? Eu vim aqui, inseri uma caixa de texto e eu coloquei o primeiro título aqui, por exemplo. Apesar dele ter embaixo, mas eu tinha feito o seguinte, tinha colocado um título aí para cada um deles aqui. E aí nesse título aqui, o que que eu fiz? Eu estou deixando ele menor, alinhar aqui, alinhar ele aqui, deixa eu alinhar ele à esquerda. Eu tinha colocado uma fonte, ok? Como eu falei, pessoal, não vamos atentar aí ao meu padrão, a minha fonte, a minha cor, porque, como eu falei, o objetivo não é esse, ok? Então, vem aqui, aí eu vou vir aqui na minha forma, eu vou tirar o preenchimento de fundo, vou tirar contorno, beleza? Então, vou deixar assim, ó, quero deixar só desse jeito aqui. E aí eu vou fazer aquilo que eu falei, eu vou apertar o Ctrl, o Shift, a hora que fez o sinalzinho de mais, eu já arrasto do meu lado, ele já faz uma cópia e deixa no alinhamento certinho, só para eu colar do lado aqui, ó. Então, esse aqui também é por tipo, aí eu faço a mesma coisa, Ctrl, Shift, vem o sinalzinho de mais, eu já colo do lado. Aqui eu tinha colocado por forma de pagamento, então, forma de pagamento, ok. Deixa eu ver aqui. Esse daqui eu coloquei por tipo de despesa. Então, mesma coisa, Ctrl Shift, arrasto para o lado aqui. E aí eu só mudo aqui, ó, por tipo de despesa. Ok? E vou fazer a mesma coisa. Eu vou apertar o Ctrl, sinalzinho de mais, só o Ctrl pressionado, porque dessa vez eu quero tirar do alinhamento. E aqui embaixo eu coloquei por grupo de despesa, por grupo de despesa, ok? Aí aqui do lado eu coloquei por dias de atraso, então aqui eu aperto Ctrl, Shift, sinalzinho de mais ali, ó, eu já venho e arrasto aqui, ó. Então, vem aqui na minha caixinha e já altero
por dias de atraso. Ok. E por último aqui, vou colocar Ctrl Shift, arrasto aqui por status de pagamento. Ok? Deixa eu pegar esse logo aqui, só com a setinha, já coloco ele da esquerda. E que mais aqui? Eu acho que é isso. A segmentação, deixa eu ajustar esse aqui. Na verdade, assim, eu vou dar uma apertada aqui no meu outro, sobrou um pouquinho mais de espaço. Nesse talvez não, por causa da minha fonte, mas uma outra dica é o seguinte: eu cliquei aqui na minha caixinha de segmentação. Quando eu clico aqui em segmentação de dados, ele tem um monte de padrão aqui de caixinha. Mas vamos imaginar que eu queira a minha, com a minha fonte, com a minha cor. Então eu clico com o botão direito, duplico ela, e depois que eu duplicar, eu modifico todos os padrões. Eu já fiz aqui com a minha, então eu vou só aplicar o padrão que eu fiz, que basicamente é de fonte. Pode ver que diminuiu um pouco a fonte. Venho aqui na segunda, clico na minha, porque é minha, tá vendo? Essa aqui é personalizada, foi eu que criei. E vou fazer a mesma coisa nessa aqui, ó. Clico aqui, clico no meu padrão, vou subir ele até aqui. E eu vou ter que apertar essas segmentações aqui, mas não tem problema que ele tem a barra. Então eu posso subir pela barra depois, caso eu queira procurar alguma informação que ela está escondida. Então eu tenho a barra aqui, ó, que eu posso, né, vir com ela aqui. Ok? Então, beleza, assim, aparentemente é isso. Não vou evoluir muito disso, porque eu acho que já ficou muito extenso esse vídeo. Então, qual que é a ideia? A ideia agora é o quê? É que a gente tenha um controle financeiro, que a gente tenha essas visões de receita e despesa, que a gente tenha a opção aqui de forma de pagamento, por tipo de despesa, pelo grupo de despesa, habitação, automóvel, transporte, por dias de atraso. Quantos dias, né? Enfim, no mês ou no ano, né? No respectivo ano aqui, qual é o meu prazo médio aí de atraso aí nas minhas contas e os meus status de pagamento, o que eu tenho em aberto, o que eu tenho pago, né? O que eu tenho aqui que, né, na verdade, em aberto é que já venceu e eu não paguei, aqui o pago é que venceu e eu já paguei, enfim, aqui que não tem nenhuma, né? O status ainda não chegou no vencimento. E aí, para todos eles, né? Agora é o lance. Então, assim, mais outra dica. Então, caso eu precise de uma área maior, também o que eu costumo fazer? Eu venho aqui em exibir, por exemplo, e aqui eu tiro barra de fórmula, porque eu não vou usar essa barra de fórmula, porque é um painel, e também eu tenho a opção de vir aqui e ocultar. Então, eu ganho mais espaço aqui, percebe? Eu posso até carregar ele aqui, ó. Por exemplo, eu posso, para ele ficar, né, a gente fechar isso aqui bonitinho, eu posso até trazer os dois aqui para cá um pouquinho. Como eu falei, depois a gente precisa ajustar. Na verdade, ele dá essa parte de ajuste aqui, leva tempo. Então, só pra gente fechar aqui, ó. Beleza. Fechou, e colocar tudo aqui no nosso, enfim, no nosso raio de visão. E na prática, como que funciona aqui? Então, vamos lá. Aqui eu posso, caso eu queira, por exemplo, eu tenho na linha do tempo, eu posso escolher o ano que eu quero, aí ele já vai sensibilizando, me mostrando quanto eu tenho de despesa, quanto eu tenho de receita, 2020, 2021, né? Eu tenho poucas informações realmente de 2021, porque o aleatório que eu coloquei, né, ele foi só até o comecinho, até janeiro, se eu não me engano. Então eu tenho, e aí quando eu quero desmarcar as minhas opções, eu clico aqui no xizinho e aí ele volta todas as minhas opções. Eu posso escolher pelo grupo, por exemplo, eu quero escolher só automóvel. Então ele vai mostrar automóvel para todos os anos, né? Qual é a posição. Se eu quiser automóvel apenas para 2020,
Eu entro aqui, escolho só 2020 e aí eu tenho todas as informações. E para tirar, como eu falei, você vem no xizinho aqui e desmarca o xizinho. Se eu quiser marcar mais de uma opção, eu seguro o Ctrl e eu marco mais de uma opção. Então ele vai me mostrando. Enfim, tem muito mais coisas aqui que dá para a gente ver. O objetivo dessa aula foi cumprir o que eu tinha prometido no último dia do vídeo do mini curso sobre tabela dinâmica, de que eu montaria um dashboard com vocês. Então tá aqui o nosso dashboard montado. Espero realmente que vocês tenham gostado. Eu sei que o vídeo ficou muito longo, mas como vocês puderam acompanhar, não tem como não ficar longo a gente fazendo tantas coisas como nós fizemos aqui nesse trabalho. O mais importante é que vocês tenham aprendido, que vocês consigam colocar em prática, que vocês tenham gostado. Isso para mim vai ser o mais importante. E como eu disse, se realmente vocês gostaram desse vídeo, se ficaram até aqui, é porque eu tenho certeza que vocês gostaram. Por favor, vai lá nos comentários, coloca lá no comentário o que vocês acharam, o que vocês conheciam, o que vocês não conheciam. Se vocês não gostaram de alguma coisa, também coloca lá. Mas principalmente, se você é inscrito, muito obrigado. Se você não é inscrito, me prestigia, prestigia o meu conteúdo. Eu faço, como eu digo, sempre estou dizendo isso, faço com muita dedicação. E eu acho que a maneira legal e simples de você prestigiar é se inscrevendo no meu canal, tá bom? Pessoal, muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.